Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos de volta com a nossa aula de ciências, falando aqui sobre a puberdade. Na aula anterior, nós vimos o que é um pouco essa puberdade. É uma fase que acontece com toda pessoa adulta, passou por isso, e que muitas crianças, né, como vocês, ou já estão nessa fase, ou estão entrando nessa fase, ou entrarão nessa fase, mas com certeza todos irão passar por ela. E nós falamos um pouco sobre as principais características que acontecem em comum entre o menino e a menina. E nós vamos falar um pouco, né, sobre essas características. Acompanhe comigo aí na telinha. Nós estávamos falando sobre o aumento da oleosidade na pele, o que pode influenciar no aparecimento de acne. Ou seja, há um excesso, né, um aumento muito grande na oleosidade. Nessa fase, você deve cuidar tanto da sua alimentação como da sua pele. Você tem que ter uma certa higienização maior com a sua pele, cuidado na alimentação, o tipo de alimento que você vai comer, comer alimentos mais saudáveis, menos gordurosos, para que a sua pele não fique assim muito cheia de espinhas. Elas vão surgir, vai acontecer, isso é muito natural nessa faixa etária, tá bom? Temos também o aumento da sudorese, né? Que torna importante o suor, que torna importante uma boa higiene para evitar maus odores. Nessa faixa etária, há um excesso também de suor, assim como oleosidade, há também de suor. E aí, é alguma coisa que a gente usa, assim, de um termo bem carinhoso, que a gente usa até na sala de aula, assim, para você não andar catingoso por aí, tem que tomar alguns cuidados, né? Tem que usar um desodorantezinho, tomar o seu banho bem tomado, não esquecer de passar um perfumezinho, desodorante, limpar bem a pele do rosto, né? Para que você tenha aí esse controle tanto da oleosidade como do suor, para que você não fique aí com maus odores, né, tá bom? Porque às vezes você não sente, mas quem está do seu lado, a pessoa sente. Então, assim, às vezes elas não falam, né, mas elas sentem. Então, assim, para que você não passe por essa situação, tome esse cuidado da higienização, é sempre bom para todos nós, né, o tempo todo. Temos também o desenvolvimento do sistema cardiorrespiratório. Nessa faixa etária, além dos órgãos sexuais amadurecerem, também o sistema cardiorrespiratório ele vai se tornar mais maduro, vai se tornar mais adulto. Então, também tem esse desenvolvimento, né, no seu desenvolvimento do sistema cardiorrespiratório. É importante destacar que adolescentes na mesma idade podem estar em fases diferentes da puberdade. Sendo assim, o corpo de uma menina de 11 anos, por exemplo, não obrigatoriamente apresentará as mesmas características de outra da mesma idade. Ou seja, às vezes você tem uma coleguinha que ela já está com o corpo, né, com os quadris mais largos, ela já está com os seios e você nada. Aí você fica preocupado, será que tem alguma coisa estranha comigo? Será que os meus seios não vão crescer? Será que eu não vou enlarguecer meu quadril, minha cinturinha não vai afinar? Calma, existe, né, diferentes momentos para cada pessoa. Cada um tem um organismo diferente do outro. Agora, se você perceber que está chegando já aos 13 anos e não houve essa mudança, aí o que você deve fazer? Você deve procurar um médico, um endocrinologista, para ver se os seus hormônios estão todos certinhos, né? Fazendo isso, verificando a sua idade óssea, se está tudo ok, aí você não precisa se preocupar. A sua fase vai chegar, de uma forma ou de outra ela vai chegar, tá bom? Mas é bom você saber que nem sempre acontece ao mesmo tempo que as suas amigas, tá bom? A puberdade feminina. Como dito anteriormente, na puberdade ocorre a ação dos hormônios esteroides, responsável pelo surgimento das características sexuais secundárias. Em menina, esses hormônios são o estrogênio e a progesterona. São, né, o que nós falamos dos hormônios,
Então, nessa fase, se você percebe, você chegou aos 13 anos e ainda nada está acontecendo, você ainda continua com o seu corpo de criança, você deve procurar um endocrinologista para ver se esses hormônios, se eles está tudo regular. Porque se tiver com excesso ou com pouco hormônio, alguma coisa no seu organismo vai estar um pouco diferente. As características que surgem nesse período são o aumento das mamas, o surgimento dos pelos pubianos e, assim como os axilares, aumento de gorduras na região do quadril e mamas, entre outras, né? Existem várias mudanças. Aí a gente pode ver o desenho, né, de uma meninazinha que vai mudando o seu corpo, né, até se tornar aí uma mulher. É importante destacar que é na puberdade que ocorre a menarca, ou seja, a primeira menstruação, que é um marco na vida da mulher e indica que ela entrou em uma fase reprodutiva. Nessa fase, né, importante, né, da primeira menstruação, ocorre geralmente por volta dos 12 anos, 13 anos de idade, né, entre 12 e 13 anos de idade. No entanto, essa idade pode variar, devido à influência de fatores genéticos, ambientais e psicológicos. Então, dependendo de como você esteja psicologicamente, ou o seu gene, né, vindo dos seus pais, né, da sua mãe, do seu sistema biológico ser diferente, isso pode vir antes ou pode vir um pouco depois. Mas ela também vai acontecer, não se preocupe. Porém, nessa fase, é importante lembrar que nessa fase, as meninas, a partir da primeira menstruação, elas estão num processo de transformação, os órgãos estão em amadurecimento. Não é ideal para uma menina engravidar, porém, se ela tiver relações sexuais, ela pode sim engravidar. E aí ela pode ter algumas complicações, porque o seu corpo está em transição, está em amadurecimento, e você deve ter sempre, né, procurar uma pessoa de confiança, como seus pais ou a sua mãe, para as meninas, né, conversar, pedir essas orientações para que você tome alguns cuidados, para que você não precipite, não se antecipe, saiba esperar o tempo de amadurecimento total do seu corpo para as coisas acontecerem na sua vida, certinho? Voltando aqui, a puberdade masculina. Já em meninos, o hormônio esteroide responsável pelo surgimento das características sexuais secundárias é a testosterona. As características secundárias que surgem nessa fase são o aumento do volume dos testículos, produção de espermatozoides, surgimento dos pelos pubianos, axilares e faciais, né? Os meninos acrescentam aqui os faciais. Aumento do pênis em comprimento e diâmetro, alteração da voz, tornando-se mais grave. É observado também o aumento da agressividade, desenvolvimento de massa muscular, entre outras características. Então, aqui nós vemos, né, o acompanhamento, né, do meninozinho vai mudando, vai crescendo até se tornar aí um homem feito. E também, assim como nós falamos, né, para as meninas, é importante também você pedir, nesse momento de mudança, de transição, uma ajuda dos seus pais, né, que são as pessoas que geralmente as mais confiáveis para você conversar sobre esse tipo de assunto. Então, procure ter essa certa liberdade para conversar, porque nessa fase o menino não está preparado psicologicamente para ser pai, mas se ele tiver relações sexuais com uma menina, ele pode sim engravidar essa menina. Então, nesse momento é bom ter esse cuidado, ter essa atenção e procurar uma orientação de um responsável, uma pessoa mais madura, de confiança, que possa lhe orientar da melhor forma possível para essa sua fase de transição. Continuando aqui, durante a puberdade é observado alterações no timbre de voz masculina, o qual se torna mais grave. O menino começa, né, a falar aqui com um tom de voz um pouco diferente. É importante destacar também que muitas vezes pode ser observado um aumento no tamanho das mamas em meninos.
No entanto, elas regridem, ou seja, elas não vão ficar aí, tá bom? Elas vão diminuir, não se preocupem. Espontaneamente na maioria dos casos. Então, se por acaso não houver essa diminuição espontânea, você também deve procurar um endocrinologista para ver se está tudo bem com seus hormônios. Pode estar em excesso ou pode estar faltando alguma coisa. Final da puberdade. A puberdade termina por volta dos 18 anos de idade. Nesse momento, termina o crescimento físico e também o amadurecimento dos sistemas genitais. Ou seja, nessa época aqui, aos 18 anos, o seu corpo vai estar prontinho, né? Para você se tornar uma pessoa adulta. Aqui nós podemos dizer que você já é um homem ou uma mulher. Puberdade precoce. Existe também uma puberdade que ela acontece antes da faixa etária normal. A puberdade precoce acontece tanto em meninos quanto em meninas e caracteriza-se por o início da puberdade antes da idade geracional esperada. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, considera-se como puberdade precoce aquela que surge antes dos 8 anos em meninas e antes dos 9 anos em meninos. Estima-se que a puberdade precoce é cerca de 10 a 23 vezes mais frequente em meninas, né? Geralmente acontece nas meninas. A puberdade precoce pode desencadear algumas consequências, sendo necessário, portanto, a atenção nesses casos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, as principais consequências da puberdade precoce são transtorno psicológico e de comportamento, baixa estatura quando adulto, aumento de risco de obesidade, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral e alguns tipos de câncer. A puberdade precoce tem tratamento e dependerá de sua causa. Geralmente, são administrados medicamentos que visam a retardar o desenvolvimento. A interrupção desse tratamento é feita, em geral, quando a menina apresenta idade óssea entre 12 e 12,5 anos e os meninos entre 13 e 13,5 anos. Em alguns casos, é necessário cirurgia para tratar o problema. Então, crianças, se por acaso, né, você está nessa faixa etária de antes dos 8 anos, antes dos 9 anos para os meninos, e você percebe que você está entrando na puberdade, ou seja, você está entrando numa puberdade precoce, é necessário que os seus responsáveis procurem um médico endocrinologista para ver o que está acontecendo com seus hormônios. Certamente ele vai pedir aí um exame ósseo para saber a idade óssea da criança. Se ela tiver com uma idade óssea um pouco avançada, o que vai acontecer? Acelerada, ele vai passar um remédio aí para entardecer, para diminuir essa aceleração e o seu corpo voltar ao normal. Geralmente as mães e os pais, eles percebem isso na criança. Mas se porventura eles não perceberem e você, criança, identificar que você já está tendo essa mudança, essa transição antes dos 8 anos, procure seus pais, converse com eles, peça orientação médica, certinho? Nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo na próxima aula. Gostou do assunto? Quer assistir de novo? Ficou com alguma dúvida? Volta lá na plataforma Eduque e você tem acesso a essa aula e outras. Até mais!